a visita de Biden a Roma, e o clamoroso auxílio do Papa, que o teria definido como um bom católico, dizendo-lhe, para continuar a receber a comunhão. Os políticos que são notoriamente pró-aborto, podem ou não receber a Sagrada Comunhão. Segundo o Código de Direito Canônico, deve ser negada a comunhão aos pecadores públicos, como os divorciados recasados, ou aqueles que não concordam abertamente com o ensino da Igreja, como é o caso dos políticos pró-aborto. Segundo a doutrina católica, a comunhão eucarística é a participação no banquete sacrificial, no qual os fiéis se alimentam do corpo e do sangue de Cristo. Em termos mais simples, é a recepção da hóstia consagrada, em estado de graça, e com as disposições necessárias. A comunhão sacrílega é uma das ofensas mais graves a nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos desconhecem a existência da mesma, e não se preparam para receber a Eucaristia. Outros não percebem nenhum mal, por desconhecer as consequências e os efeitos de tamanho ultraje. A comunhão sacrílega ocorre quando a pessoa recebe Jesus Eucarístico, sem o devido preparo, ou seja, com pecados mortais, pendentes de serem perdoados através da confissão. Este é um pecado que corrói vorazmente o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, e também faz pesar a justiça de Deus sobre os homens. Vamos ouvir o que a Mãe de Jesus fala sobre o sagrado. O sagrado será desprezado, e a morte espiritual estará presente na casa de Deus. O inimigo trabalha para destruir o sagrado, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Como disse a Mãe de Jesus, o inimigo trabalha para destruir o sagrado. E nós vemos isso diariamente durante as celebrações das missas em nossas igrejas. A comunhão na mão, distribuída pelos sacerdotes, quando deveria ser na boca, e o fiel deveria recebê-la ajoelhado. A comunhão, sendo entregue aos fiéis pelos ministros, quando deveria ser entregue apenas pelos sacerdotes. A comunhão sacrílega, feita por pessoas reconhecidamente em pecado mortal. Muitos padres já não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Para destruir a Igreja de Cristo, o demônio trabalha com todas as suas forças para destruir tudo que é sagrado. Principalmente a Santa Missa, que é o centro da religião católica. E você está ajudando o demônio quando não participa das Santas Missas, quando abandona Jesus no sacrário, ou quando vai à missa usando roupas indecentes, quando recebe a Sagrada Eucaristia sem estar devidamente preparado, em estado de graça. Muitos, às vezes sem perceber, ajudam o demônio a destruir o sagrado. Precisamos ficar atentos e participar das Santas Missas, com o devido respeito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo merece. Se o padre em sua igreja comete erros durante a celebração da missa, quem vai responder por isso é ele. Você, que participa da Santa Missa, deve demonstrar respeito a Jesus, que é o centro dessa celebração. Fique atento, não se deixe enganar pelos modernismos que a parte ruim do clero está tentando impor em nossas igrejas. Faça a sua parte, e não permita que o sagrado seja destruído. Hoje aumentou o número de comungantes, porque as igrejas elas estão cheias. Ainda mais que o pessoal começou a observar que Deus é amor. Aí está todo mundo vindo comungar, mas ninguém examina a sua consciência para saber: eu estou em condições de comungar? Eu preciso de uma confissão antes?
eu estou em pecado mortal porque, infelizmente, aquilo que Joel diz, isso tem acontecido. Esse povo peca por ignorância. Há uma ignorância muito grande em relação à Eucaristia. Primeiro que nós, sacerdotes, em vez de ensinar, nós não ensinamos. A culpa é nossa. Mas também a culpa é sua por não procurar. Por que não vai no catecismo? Por que não lê? Por que não estuda a doutrina da igreja? Então as pessoas se acham todas dignas, ainda mais, né? Tem gente que fala bem assim. Ah, padre, mas o senhor não viu lá que quando vocês levantam a Eucaristia, diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí nós dizemos, Senhor, eu não sou digno, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Então, a comunhão é para os indignos. Claro, quem é digno nessa face da terra de receber a Eucaristia? Ninguém. Mas para se receber a Eucaristia, não se pode receber em pecado mortal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você estiver em pecado mortal, e eu também, imagina eu vim celebrar a missa em pecado mortal, meu Deus do céu. Se aparecer um anjo do céu dizendo para você, pode ir comungar, não vá, não é um anjo do céu, é do inferno. Porque ninguém pode receber a Eucaristia em pecado mortal. E as filas dos comungantes em pecado mortal estão aumentando cada vez mais. Porque com essa história de que Deus é misericordioso e Deus me ama do jeito que eu sou, eu faço o que eu quero. Isso se chama comunhão sacrílega. O que é uma comunhão sacrílega? Comunhão sacrílega é quando uma pessoa está em pecado mortal e ela entra na fila para comungar e comunga. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu vou comungar sim. Deus conhece o meu coração. Pior ainda, é Ele conhecer seu coração. Isso é que é o pior. Pessoas que vivem amasiadas, elas não podem receber a Eucaristia. O catecismo da igreja diz isso. Não é o padre José Augusto que está falando, não, é o catecismo da igreja. Capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 27 ao versículo 29. Aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente, ele está tomando a sua própria condenação. Então, antes de comungar, examine a sua consciência para ver se você pode ou não. Está lá na carta aos Coríntios. Esse versículo foi esquecido. Porque, olha bem, todos aqueles versículos da Bíblia que Jesus adverte, não se fala mais. E quando o sacerdote fala, a pessoa diz assim, esse padre aí só fala dessas coisas. Por quê? Ficou só com aquela multiplicação dos pães, Deus é amor, Deus nunca esquece de você. Mas aqueles versículos de advertência de nosso Senhor, eles não são falados mais. Por isso que nós estamos nessa sem vergonhice, comungando em pecado mortal. Santo Antônio Maria Claret dizia assim, olha, não há praticamente nenhum crime que mais ofende a Deus que a comunhão sacrílega. Não há crime maior na face da terra do que comungar em pecado mortal.